Imagina você ficar mais forte a cada emoção negativa. Eu me pergunto o que seria desse homem aqui e o quão forte ele ficaria se ele conhecesse o Twitter. Tudo começa numa noite chuvosa. Uma mulher está levando seu filho nos braços. Ela se abriga na chuva em frente à casa de uma mulher. Logo essa mulher abre a porta e pergunta o que diabos ela está fazendo na chuva. E para completar, a mulher ainda estava cantando Brilha, Brilha Estrelinha para a criança. Ela entrega a criança para a mulher e diz que vai comprar umas coisinhas na farmácia, porém ela dá uma de comprar cigarro e some. 18 anos depois, no que parece ser um festival, Lu Shu, que é o nosso protagonista, está com a sua irmã Lu Xiao, e vemos que ele já está crescido e está sendo importunado por sua irmã a comprar baboseira nas bancas do festival. Depois de ouvir alguns boatos estranhos sobre pessoas despertando superpoderes, eles veem um cara fazendo um espetáculo de fogo. Lu Shu fica embasbacado com aquilo e perguntando se pode ser real ou fake. A sua irmã curiosa sugere para eles irem nos bastidores após o show para perguntar para ele que macumba era aquela. O Lu Shu aceita e eles vão dar uma espiada. Porém acontece algo que coloca eles numa enrascada. Eles do nada avistam homens estranhos colocando carinha de fogo para dormir, e também não tinha hora melhor para eles entrarem nos bastidores. Eles ficam ali meio sem jeito, daí tentam dar uma enroladinha e finalmente conseguem sair de lá com a desculpa meio merda, mas eles conseguem. Depois disso, Lu Shu fica meio intrigado, mas de qualquer forma ele acaba indo para sua casa. Chegando lá, eles veem mais notícias sobre pessoas despertando superpoderes. A sua irmã mais nova fica enchendo o saco dele para fazer comida para ela. Nisso, ela pede para comer uma noz em forma de colar que está no pescoço do protagonista, e que é nada mais nada menos que algo que a mãe dele deu para ele e é uma coisa de extrema importância para a história. E ele diz, é claro, que não vai dar nada para a irmã dele, e ela começa a chorar. Não aguentando mais, ele diz que vai comprar coisa para ela comer. E caminhando na rua, ele começa a ter lembranças do tempo do orfanato. E sim, depois que ele foi abandonado, ele foi levado para um orfanato, e foi onde inclusive ele conheceu a sua irmã. Quando ele fez 18 anos, ele saiu do orfanato e ela também resolveu vir, claro, ela fugiu. E perdido nos pensamentos, Lu Shu não percebe e acaba sendo atropelado por um caminhão. E ele acaba renascendo em outro universo. Bom, essa parte é mentira porque isso daqui não é o Isekai. O que acontece é que a noz no pescoço dele simplesmente quebra e daí acontece um bagulho muito sinistro com o corpo dele. Ele se sente super bem e de uma forma que nem parece que ele tinha sido atropelado. Ele se levanta e vai em direção ao motorista com muita raiva por ter atropelado ele. E é claro, o cara vai e mete o pé. Porém, antes disso, nós podemos ver que nasce uma pontuação na cabeça desse cara. E a gente não entende muito bem o que é aquilo dali no momento. Enfim, Lu Shu continua indo comprar o lanche que ele tinha prometido para a irmã dele e ele também se encontra com mais pessoas e continua saindo pontos da cabeça dele. Afinal, a cabeça dele estava cheia de sangue, então as pessoas estavam impressionadas. Chegando em casa, a Lu Xiao pergunta o que aconteceu com ele, e ele com toda a naturalidade do mundo diz que foi atropelado. E aparentemente ela não entendeu nada e só queria logo comer o que ele tinha comprado. Logo depois ele percebe que não tem nenhum ferimento e mais tarde no quarto ele ativa um sistema muito louco e percebe que aqueles pontos que ele recebeu contavam para esse sistema onde ele podia girar uma roleta. Basicamente o cara descobriu a Blaze na vida real, velho. Quanto mais pontos ele tinha, mais ele conseguia girar essa roleta. Ele se perguntava se aquilo dali podia ser o poder dele, e depois de muito azar e jogar na roleta, ele pega algo bom. Aparentemente é uma fruta de remodelagem, que é basicamente a semente dos deuses do Dragon Ball, velho. Ela regenera as energias e cura os ferimentos. E na próxima jogada boa dele, ele ganha um bagulho com a música Brilha, Brilha Estrelinha escrita nela. Ele começa a cantar e desbloqueia um poder muito louco que coloca ele dentro de um local bem parecido com a galáxia. Basicamente, depois disso ele entende como ganhar pontos e vai fazer de tudo para ganhar mais poder. Vendo o noticiário na TV e que estava acontecendo alguns problemas na cidade, o Lu Shu resolve subir no telhado para dar uma olhadinha. Porém, ele acaba encontrando os mesmos caras que colocaram o carinha que mexia com fogo para dormir. Quando perguntaram para ele o que ele estava fazendo, ele dá outra desculpa besta e vai embora. Depois disso, do nada cai um cara no quintal da casa dele, e ele e a sua irmã vão ver o que tinha acontecido. Olhando melhor, ele percebe que era o mesmo carinha do espetáculo de fogo, e o Lu Shu fica em dúvida sobre o que ele vai fazer com ele. Porém, ele aproveita para encher o saco o máximo possível para ganhar também muitos e muitos pontos. O carinha se estressa tanto que tenta atear fogo no Lu Shu, e mesmo depois de muitas tentativas ele não consegue fazer nenhum arranhão nele. E claro, depois de Lu Shu infernizar muito ele e farmar muitos pontos, finalmente Lu Shu deixa ele embora. Entrando em casa, ele novamente vai pro seu quarto e ativa o seu poder. Porém, dessa vez ele recebe algo diferente e o come, indo novamente para aquela galáxia e ele aparenta desbloquear alguma coisa. E depois disso ele levanta a cama com um braço só. No dia seguinte, Lu Shu vai pro seu trabalho de vendedor de ovos e ele encontra seus colegas de classe. Depois de ele tentar zoar o Lu Shu, o protagonista tem uma conversa de alto nível com eles, fazendo com que eles comprem todos os ovos e ainda por cima ganhando muitos pontos por emoções negativas. Na escola, as pessoas só comentam sobre pessoas que despertaram superpoderes, sendo elas de rank F para rank A. O Lu Shu não perde a oportunidade de zoar com os alunos para conseguir ainda mais pontos. Depois disso, um tumulto se forma. Aparentemente, um aluno que despertou surtou e estava tentando fazer o professor ir de arrasto para cima. Todo mundo vai para a parte de cima da escola e vemos que até as forças especiais vieram para intervir. O Lu Shu aproveita cada segundo para ganhar pontos e começa a conversar com um aluno doido. Basicamente, ele manda um papo para ele, fazendo com que ele se distraia e todo mundo fica com medo
dele jogar o professor lá embaixo. Depois disso, finalmente consegue salvar o professor e capturar o aluno. Depois de tudo se acalmar, todos os estudantes são obrigados a tirar sangue, inclusive Luxu. Voltando pra casa, ele vê um carinha estranho saindo da casa ao lado dele, onde mora uma tiazinha. Esse cara já tinha aparecido no festival, isso no primeiro episódio. Ele tenta cumprimentar Luxu e fica no vácuo, porém Luxu ganha uns pontinhos com isso. Em casa, ele vê que Luxiao está doente. Ele dá a ela algumas frutas de remodelagem e logo ela fica 100%. No dia seguinte, são selecionados os alunos que podem ter superpoderes, e Luxu é chamado. E claro, todo mundo fica sem acreditar. Depois de algum tempo, um aluno novo chega na escola. Ele se senta do lado de Luxu e eles viram amigos. Chegando à noite, todos os alunos que foram selecionados com possíveis chances de despertar se reúnem para uma aula. O professor dá a todos um bagulho que, quando misturado com sangue, te diz que tipo de rank você é, sendo o mais escuro o mais forte e o mais claro o mais fraco. Chegando em casa, Luxu come uma fruta de remodelagem e vê que agora ele pode comprar a fruta em vez de precisar ganhar na roleta. Ele também desbloqueia a capacidade de pegar tofu fedorento, e depois de pegar inúmeros pratos, ele finalmente consegue algo diferente. Porém, dessa vez ele vai para Luxiao, que acaba indo para aquela galáxia igual a ele. Ela percebe também que despertou um poder, porém ainda não consegue desenvolver ele. Depois disso, o Proto encontra uma forma de vender tofu fedorento e ganhar muito money. O tempo passa e Luxu continua desenvolvendo suas habilidades, porém desta vez ele desperta algo muito diferente. Ele consegue uma espada. Ele também acredita que ela seja uma das almas imortais, e crê que pode ficar ainda melhor depois que ele romper a segunda nebulosa. Indo para a próxima aula de alunos despertados, todos recebem uma pedra para ajudar no desenvolvimento, porém Luxu não consegue evoluir pois seu mapa estelar é muito violento. Saindo pela sua casa pela manhã, Luxu é convidado pelo tiozinho que mora ao lado para treinar a espada, porém novamente ele rejeita. Chegando na escola, Luxu é desafiado pelo representante da sala para ir uma quebra de braço, porém Luxu ganha dele de todas as formas e depois o representante é zoado. Indo para a casa de Luxu, ele percebe que tem presenças diferentes ao redor de sua casa, e é simplesmente os Dragnettes, que é basicamente a organização mais forte do anime, que estava indo visitar o tiozinho da espada que morava ao lado da casa dele. Lá dentro ele estava convidando o senhorzinho para entrar nos Dragnettes, já que tinha uma vaga sobrando, porém ele não aceita e eles vão embora. Aparentemente ele era conhecido pelos Dragnettes. O Proto, sabendo disso, logo se interessa em aprender espada com ele, mas é claro que ele iria tirar ainda mais proveito disso. Ele pediu pro velho cuidar da irmã dele enquanto ele tem mais tempo para treinar. É basicamente uma farm automática de pontos. E na escola não se falava de outra coisa a não ser alguns despertados de rank E e estaria causando uma treta na cidade. Nesse meio tempo também se fala muito sobre Xiao Ginxi, que era a melhor aluno da classe até o momento. Voltando para casa, o velhote estava quebrando a cabeça com Luxiao e ele exige de Luxu para eles finalmente treinarem esgrima. Depois de Luxu pegar 136 quilos como não se fosse nada, eles começam. Porém antes o velho mostra sua real força para Luxu. Depois do treino, Luxu fala para ele que ele não quer se tornar nenhum super-herói e que quer apenas proteger Luxiao, já que ele viveu uma vida solitária desde pequeno. No outro dia, enquanto o Prota tá na escola, ele sente algo estranho próximo a Luxiao e logo corre para sua casa. Ao chegar lá, ele vê que era na realidade um antigo conhecido do velhote. Ele o questiona do porquê não aceita Luxu como um aluno, porém o velho nega estar ensinando ele. Mais uma vez chama ele para os Dragnettes. Depois de ter uma conversa com Luxu, ele o entrega algo para testar qual sua força atual. Depois do teste, Luxu vê que nada se encaixa com seu teste da sua irmã. Pergunta se pode ter algum rank acima do A. Indo lá fora, o velhote pergunta que rank Luxu viu. Luxu mente dizendo que tinha sido rank F. Naquela noite, tanto Luxu quanto Luxiao desenvolveram suas habilidades. O Proto agora conseguia criar uma barreira de proteção e Luxiao conseguia trazer coisas mortas à vida, no caso apenas do que ela tinha capacidade. Luxu tem a brilhante ideia de levar ela em um matadouro de porcos, e depois de um dia inteiro ela finalmente consegue trazer um porco à vida e controlá-lo. Luxu faz alguns testes com o corpo para saber se sua resistência é grande, porém ele usa sua espada para destruir o bicho, deixando assim a Luxiao com muita raiva dele. Depois de ver que alguma coisa estranha estava acontecendo na cidade, os dois vão até lá para ver o que está acontecendo, e vê mais uma vez Shifei, que é tanto a professor de Luxu como o cara do início do anime, e também vê um carinha rank D causando problemas. E depois de uma luta entre eles, e também onde aparentemente os delinquentes estão ganhando, Luxu pede para Luxiao voltar para casa. Ela não gosta da ideia, mas acaba voltando. O protagonista resolve atrás de se aproximar dos caras, e acaba que ele se aproximou até demais que acabou se metendo no meio da luta. Claro, ele foi avistado pela organização e acabou se envolvendo. Por sorte, ele estava com sua aura de proteção para proteger sua identidade, e depois de uma luta muito louca, apenas duas pessoas ficaram de pé, que foi o Luxu e o carinha de rank D. Depois de lutarem, Luxu acaba conseguindo matá-lo com sua espada. Voltando para casa, ele chama Luxiao para ir com ele no lugar onde a luta aconteceu. Do lado de fora, o velho pergunta para eles onde eles estão indo. Porém, eles dão uma desculpa e acabam indo para lá. Chegando lá, Luxu pede para Luxiao tentar absorver alguma energia de alguém que morreu ali, e ela consegue, porém não consegue materializar ainda. Ela pede um dia para tentar desenvolver isso, e depois disso eles vão em um restaurante e Luxu fala que seria melhor Luxiao voltar ao orfanato, pois lá seria mais seguro para ela, e ela teria uma vida bem melhor. Porém Luxiao fica muito triste com isso, e diz que Luxu é a família dela. Depois disso o protagonista entende o que realmente ele quer fazer, ele promete comprar a casa que eles estão vivendo para sair do aluguel, e também promete a
ela que as coisas vão melhorar daqui pra frente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, os Dragnetes conversam sobre um possível rank C que está vagando pela cidade, e que no caso seria o Luxu. Eles querem de toda forma descobrir quem é, então eles mandam um deles pra cuidar do caso. No meio da noite, Luxu acorda com Xiao o chamando. Ela diz que finalmente conseguiu summonar o carinha que ela tinha absorvido. E não só isso, ela também podia controlar o poder e as memórias dele. Ela fala pra Luxu que sabe onde esconder o dinheiro roubado, e chama ele pra ir com ela até o local buscar. Porém, Luxu fala que não seria algo bom. Ela fica triste pois diz que com aquele dinheiro eles podiam finalmente comprar aquela casa. Mas Luxu diz que eles vão fazer isso da forma certa. Ao mesmo tempo, ele reforça pra ela não contar pra ninguém sobre o poder que ela tem. Indo pra escola, vai acontecer a cerimônia de posse do novo diretor, que é apenas um membro da Dragnet. Basicamente, o cara responsável por descobrir quem é o espião rank C. Eles acham que a escola tem uma grande chance de ter esse espião. E depois do discurso curtíssimo do novo diretor, vamos pra aula dos alunos despertados. O novo diretor também aparece nessa aula, falando que todos ali um dia também participarão da organização celestial. Também é dado para todos os alunos pedras espirituais, que ajudam muito o desenvolvimento. O Luxu vê isso como algo extremamente lucrativo, e dá um jeito de vender aquilo clandestinamente, para conseguir muito dinheiro e finalmente comprar uma casa. Apesar de seu amigo não gostar nada da ideia, ele o ajuda a vender. Indo para casa do velhote, ele novamente recebe uma visita, e dessa vez é o diretor da escola, perguntando a ele se ele não sabia nada a respeito dos despertados que apareceram na cidade, e o velho diz que não sabe de nada. Quando o Luxu chega em casa, ele fala para Luxiao que eles finalmente vão comprar a casa. Ela não acredita e começa a chorar no colo dele, por saber que não vai mais precisar voltar pro orfanato. E também naquela noite, tanto Luxu como sua irmã desenvolveram seus poderes. No outro dia, finalmente Luxu traz a carta da propriedade, e ela finalmente é deles. Começamos com todos os alunos despertados indo em direção às ruínas. Luxu pergunta para seu amigo sobre o que seriam essas ruínas. Ele diz que basicamente elas são algo que raramente acontecem e também que foram possivelmente deixadas por alienígenas. E de tempos em tempos, ela atrai caçadores do mundo inteiro para pegar as suas recompensas. Inclusive o item mais valioso da ruína, que seria o olho, pois se ele for pego, as ruínas se fecham. Chegando no acampamento, Chifei explica aos alunos a importância de manter o sigilo na operação e que eles cuidarão dos arredores da ruína. E depois de Luxu derrubar um carinha folgado com um tapão na cara, ele aproveita para farmar muitos pontos com o representante da sala. Basicamente, ele enche muito o saco dele. No meio do acampamento, Luxu também separa um tempo para melhorar suas habilidades. E sim, mais uma vez ele ganha uma habilidade nova. Na hora de comer, o representante procura por Luxu e o chama para lutar. Aparentemente, ele tinha despertado uma nova força também, porém Chifei não os deixa lutar, porém permite a quebra de braço. E mais uma vez o Luxu ganha, o que não era novidade. O que realmente foi da hora foi ver o Luxu ganhando de Chifei também. Depois de tudo se tranquilizar, o protagonista caminha com seu amigo pelo acampamento, e é aí que os problemas começam. As ruínas resolvem finalmente aparecer, e dessa vez ela vem em forma de névoa. Todas as pessoas que entram nessa névoa acabam entrando em um portal espacial para dentro das ruínas. Logo, todos os estudantes começam a correr, porém acabam sendo pegos. Caindo numa região montanhosa, Luxu já começa sendo atacado por um zumbi jogando seu machado, tipo Resident Evil 4. E depois de uma luta com o zumbi e cortar a sua cabeça, vários outros saem do chão e Luxu despista apenas correndo. Mais à frente, ele encontra mais estudantes. Infelizmente, um deles é pego. Luxu ainda tenta ajudar, mas acaba sendo cercado por vários zumbis. Os outros alunos não ajudam em nada, mas Luxu ainda consegue sair de lá ileso. Mesmo depois de acontecer isso, Luxu ainda deixa o machado com eles e vai embora. Mais à frente, Luxu encontra mais zumbis e os derrota. Isso, ele pegou a espada que estava com um deles. Seguindo seu caminho, ele infelizmente encontra o carinha que tinha sido gente boa com ele no acampamento, porém ele estava morto em uma pedra. Luxu fica bem triste, mas segue o seu caminho. Avistando algo que parece ser um sinalizador, Luxu não pensa duas vezes e o derruba. Ao ver quem era e fazer uma pequena análise, ele chega à conclusão que aquele era um espião das ruínas, e também já coloca uma meta de 10.000 pontos para farmar, vendo que ele estava muito nervoso ao ver Luxu. Depois disso, o protagonista fica na cola do espião e não o deixa fugir, fazendo com que ele fique com muita raiva. E depois de eles serem atacados por zumbis, Luxu tenta aprontar para cima dele, mas mesmo assim ele consegue escapar. Depois de fugirem e se encontrarem mais à frente, quase acontece uma luta entre eles, porém o espião se controla e tenta manter a imagem que é alguém de bem. E claro, isso não ia funcionar por muito tempo, até que eles acabam lutando. Luxu enfrenta seu melhor oponente até agora, porém mesmo assim ele consegue derrotar. Continuando seu caminho nas ruínas, o protagonista está cansado de comer apenas tofu fedorento e acaba arrumando treta com uma espécie bem parecida com esquilos em uma floresta. Basicamente, o Luxu roubou a fruta da árvore deles. E claro, como se trata de uma fruta das ruínas, ela tem um efeito muito melhor no corpo do que uma fruta normal. Depois de parecer não chegar a lugar nenhum, o protagonista acaba se deparando com a alcateia de lobos e corre o máximo possível para escapar deles.
zumbis. Depois de tanto correr, ele acaba encontrando um grupo de alunos, inclusive aquele grupo que ele deixou o machado. Agora eles estavam implorando pela ajuda de Luxu, porém o protagonista aproveita para farmar muitos pontos com eles, já que eles nem sequer o ajudaram quando ele estava precisando. Porém, mesmo assim, Luxu ainda deixa algumas frutas para ele e segue o seu caminho. No entanto, ele leva o seu machado de volta. Mais à frente, enquanto o protagonista caminha de boas, ele acaba encontrando outro tipo de inimigo, dessa vez um zumbi que está montado em um cavalo e que parecia ser bem mais forte que o normal. Luxu derruba e pega sua lança, e logo depois vem muitos deles atrás de Luxu, inclusive com arco e flecha. O zumbi que ficou sem sua lança puxa uma espada para não ficar desarmado. Logo após isso, um grupo de pessoas está observando os zumbis passarem. Eles planejam acertar o zumbi líder para que os outros fiquem desnorteados, e depois de observar, eles chegam à conclusão que o líder é aquele que está com arma diferente. Porém, mesmo matando, eles são extremamente atacados. Depois de fugirem, eles acabam vendo Luxu se escondendo. Antes mesmo de pensar em ajudá-lo, o protagonista vai e rouba mais uma lança dos zumbis e consegue sair de boa, deixando todo mundo querendo saber que tipo de aluno ele é. Mesmo escapando, ele acaba sendo cercado por zumbis. Daí finalmente vemos ele usar o seu poder junto da sua nova lança. Depois de uma batalha, ele derrota todos os inimigos e pega todas as armas. O protagonista quer encontrar alguma maneira de vender aquelas armas, pois já que elas são das ruínas, ele pode conseguir um bom lucro nisso. Depois cortamos para a casa do protagonista, onde vemos Luxiao com muita raiva porque o seu irmão não voltou ainda para casa. De volta às ruínas, Luxu aproveita um tempo de descanso para evoluir suas habilidades, e vemos que o efeito das ruínas é muito bom para adquirir poder. Após isso, vemos novamente aquele grupo de pessoas. Eles estão novamente planejando atacar o líder dos zumbis. Porém, antes disso, Luxu chega e mata todos, e pega todas as suas armas, fazendo com que todo mundo fique sem acreditar que ele seja um aluno normal. Claro que depois disso, o líder do grupo pergunta para Luxu se ele é do bem, e Luxu diz que sim, porém todas as armas ali são dele. E Luxu aproveita essa oportunidade e tem uma ideia muito boa. Por que não tentar vender as armas ali mesmo? Pois é, certamente ninguém ia ter dinheiro, então ele pede bens materiais em troca das armas. Claro que ele não cobrava de pessoas que ele via que tinham lutado. Depois disso, eles seguiram juntos até o núcleo da ruína, onde todo mundo começou a sentir muita fome e sede. Isso, o protagonista dá um pouco das frutas que ele tinha para todo mundo, fazendo eles se sentirem revigorados. Porém, é claro que ele vendeu para quem estava se escondendo na multidão. De repente, uma espécie de fantasma das ruínas surge para atacar todo mundo. Logo, o poder de Luxu ativa e sua espada fica pronta para matar todo mundo. O protagonista não quer que ela saia na frente dos outros, porém só dos fantasmas olharem para ele, eles já saem correndo. Depois de tudo se acalmar, vemos que não é só o protagonista que tá matando geral. Xiao Qingxi também, e para completar, deu as armas dos zumbis para todo mundo que ela pôde. Porém, o Luxu não liga para isso e continua nas suas vendas de armas. Um aluno avisa o protagonista que o professor quer falar com ele. Vemos que só ele e Xiao Qingxi foram chamados, pois tinham demonstrado um desempenho acima da média nas ruínas. E o líder da operação agora seria esse cara de rank C, onde ele tem até um poder bem parecido com o do protagonista. Depois disso, Luxu sente alguém mais forte que ele bem perto, que é só o diretor da escola trazendo uma árvore cheia de frutas para todo mundo. Nesse tempo, o protagonista também encontra o seu amigo que tinha sumido quando a névoa das ruínas tinha aparecido. Ele o entrega uma lança e chama a atenção de outro grupo por ter muitas armas com ele. Um cara estranho chega no Luxu e pede uma lança a ele, porém Luxu logo identifica que ele é um espião, pois sua identidade é acusada no sistema, e não o entrega. Mais tarde, enquanto todo mundo dorme, os espiões finalmente dão as caras para entrar nas ruínas na frente de todo mundo. Porém, antes do último entrar, o protagonista puxa ele para cima novamente e eles acabam lutando. Mas é claro que o Luxu é bem esperto e apenas gritou para acordar todo mundo. E pela primeira vez nós vemos a força do diretor e basicamente mata o cara instantaneamente. Ele diz também que já era tudo planejado os espiões irem na frente, pois eles precisavam se arriscar primeiro. E depois de todo mundo se preparar para finalmente entrar nas ruínas, vemos que não é só o Luxu que sabe que o diretor é forte, o diretor também sabe que ele é muito forte. Ele acredita que o protagonista também vai querer o olho das ruínas, então ele tenta fazer um acordo com Luxu para eles dividirem o olho caso eles consigam pegar. E Luxu tenta melhorar o acordo e acaba aceitando. Depois disso, todos finalmente começam a descer as ruínas e escutam um som extremamente alto vindo lá de baixo. Chegando no chão, eles veem todos aqueles espiões mortos, porém eles estavam todos em uma posição muito estranha, tipo como se fosse um ritual, saca? Seguindo no caminho, eles chegam no que parece ser o centro das ruínas, e logo a passagem que eles entraram é selada, e aparecem muito daqueles fantasmas novamente, e como já tinha acontecido, eles corriam de Luxu. No meio desses fantasmas, vemos que
um deles era diferente. No caso, um daqueles espiões tinha feito um feitiço para se tornar um desses fantasmas e acabou matando um aluno. Sem querer, Luxu encontra a localização dele. Logo, o diretor pede para ele encontrar de novo, porém Luxu não consegue. Do nada, uma centena de zumbis aparecem, e o que também parece ser o líder das ruínas, que logo começa a lutar com o diretor. Uma guerra começa. O protagonista aproveita para se infiltrar na mansão do líder das ruínas para tentar achar alguma coisa de valor. No entanto, ele acaba se encontrando com o espião e a espada dele o derrota quase que instantaneamente. Enquanto isso, a luta entre o diretor e o líder continua. Luxu vai entrando ainda mais nas ruínas, onde ele encontra uma sala cheia de estátuas e segurando lanças que parecem bem valiosas. Quando ele pensa em pegar, todas as estátuas tomam vida e vão para cima dele. A espada de Luxu toma forma e faz todas recuarem, e ele pega todas as lanças deles. Enquanto isso, na guerra, as pessoas acreditam que não vão conseguir manter muito tempo, então eles pedem a ajuda do diretor, porém ele ainda continua lutando com o líder. Nesse momento, Xiao Ginx começa a matar vários inimigos e ajudar eles, porém o diretor parece ficar em apuros lutando contra o líder das ruínas, mas ele usa ainda mais sua força e consegue virar o jogo. Do outro lado, Luxu parece encontrar alguma coisa dentro daquela sala. Ao sentir isso, o líder das ruínas ignora o diretor e corre em direção ao Luxu. O diretor começa a entender que provavelmente alguém encontrou o olho e vai em direção a ele também. Chegando lá, o líder percebe que nenhuma das suas estátuas tem as suas armas. Logo depois, o diretor chega e as estátuas vão para cima dele. E é aí que ele percebe que cada estátua daquela é de rank C. Nesse momento, o líder encontra Luxu com o olho da ruína na mão. Porém, já era tarde, pois o corpo de Luxu já tinha absorvido o olho, e nesse momento tudo aquilo que aconteceu e todas as ruínas evaporaram. E todo mundo volta ao normal e pro lugar onde estavam. E aquele finalmente era o fim das ruínas. Do lado de fora, ninguém encontrava Luxu, inclusive Xiao Ginx também procurava por ele. De repente, Luxu aparece. Vale dizer que até o representante parecia estar mal com o fato de não encontrarem o Luxu. O protagonista também entrega as lanças que sobraram para a organização, e finalmente ele se reencontra com Luxiao, que já o estava esperando em cima de uma árvore. E eles, depois de muito tempo, voltam para casa. Chegando lá, ele se encontra com o velho e a velha que mora ao lado deles. Luxu pede para Luxiao summonar o carinha rank D. Ele dá a ele uma energia que ele conseguiu nas ruínas, fazendo com que ele evolua de nível. Luxiao acaba ganhando de presente um esquilo das ruínas, e mais tarde no seu quarto, Luxu usa o olho das ruínas. Ele vê que toda aquela ruína está concentrada dentro do olho, e por isso muitas pessoas queriam aquilo. Do outro lado da cidade, os Dragnettes comentam sobre o fato deles terem perdido o olho dessa vez, mas que não perderão o próximo. Então pessoal, esse aqui foi o recap de Spare Me Greet. Então se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal. É isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu e valeu!